seja muito bem-vindo! Nessa aula, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio regular. As atividades são da semana 1 do volume 2, sobre hidrocarbonetos ramificados. Esse material é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Antes de irmos para as atividades, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações e dê um like nessa aula. Também nos sigam nas demais redes sociais. Eu sou a professora Simone Mairink, professora de Química do Escola Online. Antes de irmos para as resoluções dos exercícios propostos, vamos ver um pouquinho de alguns conceitos teóricos sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. A primeira questão dessa nomenclatura, que é muito importante saber, são os nomes dos radicais. Aqui eu trouxe para vocês uma lista dos principais radicais que é necessário saber o nome. Por exemplo, um radical com um único carbono chama metil, já com 2 carbonos, etil. 3 carbonos em cadeia linear é o propil. Já se esses 3 carbonos estiverem nessa configuração aqui, já a nomenclatura é o isopropil, certo? Esse aqui, em cadeia linear com 4 carbonos, o butil. Agora, se a ramificação tiver dessa forma com esses 4 carbonos, é o sec-butil, ou também pode ser chamado de S-butil. E se tiver nessa configuração, isobutil. Esses outros 4 radicais aqui também são muito cobrados, então é muito importante saber os seus nomes. O terc-butil, o vinil, fenil e o benzil. Certinho? Então, para nós darmos nome aos hidrocarbonetos ramificados, nós precisamos seguir algumas regras. A primeira regra é identificar a cadeia principal. Trouxe 3 exemplos para a gente fazer a aplicação dessa regra. Para isso, a gente tem que seguir uma ordem de prioridade. A primeira para a gente identificar a cadeia principal, vai ser aquela cadeia que tiver maior número de carbonos. Se existir alguma insaturação, essa insaturação ela tem que estar nessa cadeia principal. E se houver uma situação em que haja um empate em questão do número de carbonos da cadeia principal, a gente vai escolher aquela que vai ter a maior quantidade de radicais. Então, na primeira situação, esse primeiro composto aqui, quem que é a cadeia principal? Essa aqui. Ou você também poderia escolher essa aqui, daria a mesma coisa, a mesma nomenclatura. Já o segundo, quem é a cadeia principal? Essa, certinho? E o terceiro, a terceira substância, por apresentar insaturação, essa insaturação ela tem que estar na minha cadeia principal. Então, essa é a minha cadeia principal. Aí vocês me perguntam, Simone, por que você não pegou essa cadeia aqui que tem a mesma quantidade de carbonos da que você marcou como a principal? Justamente por conta dessa última prioridade aqui. A gente vai ter como cadeia principal aquela que tiver maior número de radicais. Se eu marcasse essa aqui como a minha cadeia principal, eu teria apenas esse radical, o isopropil. Como eu marquei essa aqui, eu tenho 2 radicais. Aqui, com um carbono metil e aqui 2 carbonos etil, certinho? Então, identificado a cadeia principal, a gente vai para a segunda regra, numerar essa cadeia principal. E para numerar, nós temos 2 prioridades. Sempre a gente vai numerar, se houver uma insaturação, essa insaturação ela tem a prioridade de ter o menor número possível. E se não houver insaturação, se houver apenas as ramificações, a gente vai fazer com que essas ramificações que tenham o menor número possível. Então, voltando aos 3 mesmos exemplos. Como que eu vou numerar essa cadeia? Nesse sentido, da
esquerda para a direita. Por quê? Porque numerando assim, o meu radical vai estar na posição 2. Se eu numerasse no sentido contrário, 1, 2, 3, 4, o meu radical ficaria com a numeração 4. E aí, eu não estaria seguindo a regra. O segundo, como que eu vou numerar? Também da esquerda para a direita. Então, os meus radicais ficaram na posição 2 e 4. Se eu tivesse numerado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, os meus radicais ficariam na posição 3 e 5. Números maiores do que ficaram partindo assim. E aqui nós temos a insaturação, lembrando que ela é prioridade de ter o menor número. Então, nós começamos a numerar a partir desse carbono, certo? Após numerado, nós vamos para a terceira regra, que é escrever o nome. E aí a gente vai escrever o nome da seguinte forma. A gente vai começar pelos radicais. A gente vai escrever o número do carbono em que o radical aparece. Depois, o nome desse radical, separando o número do nome por um hífen. No caso de haver mais de um radical, a prioridade é colocá-los em ordem alfabética. E aí a gente vai nomear de acordo com a nomenclatura normal de hidrocarbonetos de cadeia linear, sem ramificação, que é o prefixo, que indica a quantidade de carbonos, que aí nós temos o prefixo met, et, prop, but, né, aquela sequência. Depois, nós temos que colocar o número do carbono em que está em saturação, caso exista em saturação, e depois o infixo, que o infixo vai ser an, se não tiver em saturação, em, se tiver dupla, e in, se tiver tripla. E por último, o sufixo. Como nós estamos trabalhando com hidrocarboneto, o sufixo é a letra O. Então, os mesmos 3 exemplos, vamos aplicar essa regra. A gente vai começar pelo radical. A posição desse radical é no carbono 2 e esse radical é o metil. Quantos carbonos nós temos na cadeia principal? 5. Qual que é o prefixo de 5 carbonos? Pente. Tem alguma insaturação? Não. Então, o nosso infixo é o an. E o sufixo, que é o sufixo para hidrocarboneto, o O. Então, essa nossa primeira substância é o 2-metilpentano. Segunda substância, nós temos 2 radicais, o metil e o etil. A ordem alfabética, etil vem primeiro. Então, na posição 4, a gente tem o etil. Na posição 2, a gente tem o metil. Nós temos 6 carbonos, prefixo X. Temos dupla? Temos insaturação? Dupla, tripla? Não. Então, o infixo é an e o sufixo de hidrocarboneto, o O. Então, essa substância é o nosso 4-etil-2-metilhexano. Terceira substância. Quais são os radicais? Nós temos o etil e o metil. Então, novamente, ordem alfabética. Na posição 4, a gente tem o etil. Na posição 5, o metil. A cadeia principal tem 6 carbonos, prefixo X. Infixo. Aí nós temos insaturação. Em qual posição? Na posição 1, nós temos uma tripla. Então, in, que o infixo de tripla é in, e o sufixo terminando letra O. Então, esse é o nosso 4-etil-5-metil-X1-ino. Certinho? Então, agora relembramos as regras da nomenclatura, vamos às atividades. Atividade 1. Nomeie os seguintes compostos orgânicos. Então, a primeira regra, a gente tem ali, letra A, o composto. Qual que é a nossa primeira regra? Encontrar a cadeia principal. Quem que é a cadeia principal? Aquela que tiver maior número de carbonos. Depois de encontrar a cadeia principal, a gente vai numerar. Então, qual numeração que a gente vai seguir? A rosa ou a azul? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A gente vê que o radical, ele vai ter uma menor numeração se a gente seguir essa rosa aqui. Então, é essa que nós vamos seguir.
E agora o passo é a nomenclatura. Então, a gente tem que na posição 2 nós temos o metil, 5 carbonos, pente, não tem saturação, e é um hidrocarboneto, O. Então, letra A, 2-metilpentano. Letra B, primeira regra, encontrar cadeia principal. Achada a cadeia principal, agora a gente vai numerar. Qual numeração que a gente vai usar? A rosa ou a azul? Nessa situação, tanto faz. Se a gente usar a rosa, os nossos radicais vão ficar na posição 2 e 3. Na azul, os radicais também vão ficar na posição 2 e 3. Aí, tanto faz por quê? Porque nos dois lugares o nosso radical é o mesmo. Agora, se o radical não fosse o mesmo, Simone, aí a gente ia seguir a ordem de prioridade. Aquele radical que fosse o primeiro seria o que teria o menor número, certo? Mas nessa situação aqui, tanto faz. Numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, na posição 2 e na posição 3, cada uma dessas posições nós temos um metil. Então, são 2 metils. Então, por isso a gente fala dimetil. Então, 2,3. Não se esqueçam que tem que separar os números por vírgula. O número da nomenclatura é separado por hífen. Não troquem isso. Se trocar, está errado. Então, 2,3 dimetil. Cadeia principal, 4 carbonos, but, não tem saturação, e é um hidrocarboneto, terminação O. Então, 2,3 dimetilbutano. Letra C, primeira regra, cadeia principal. Então, identificado cadeia principal, vamos numerar. Qual a numeração que a gente vai utilizar? A da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A gente vê que o menor número vai ser aqui, onde a rosa, onde esses 2 grupos metil vão estar na posição 2. Então, por isso a gente utiliza a rosa. Então, na posição 2, nós temos 2 metil, e na posição 4 a gente tem outro metil. Então, como que a gente vai colocar? 2,2,4 trimetil, porque são 3 metil, certinho? Cadeia principal, 5 carbonos, pente, não tem saturação, e terminação O, de hidrocarboneto. Então, 2,2,4 trimetilpentano, certo? Atividade 2. Monte as fórmulas estruturais dos seguintes compostos orgânicos. Letra A, 2-etil, 3-metilpentano. Então, gente, nós vimos a regra de nomenclatura, quando dá a estrutura para a gente colocar o nome. Mas e quando dá o nome para a gente fazer a estrutura? Também tem regra. A gente começa pela cadeia principal. Então, a gente identifica que a cadeia principal é aqui, pente. Então, nossa cadeia principal tem 5 carbonos. Então, tá aqui, escrevi os 5 carbonos. Depois de colocado aqui a cadeia principal, a gente vai colocar as nossas ramificações. Então, eu vou numerar aqui, então, de 1 a 5. Na posição 2, eu tenho um etil, e na posição 3, eu tenho um metil. E aí, depois de feito isso, colocados os radicais, você vai completar os carbonos com os hidrogênios. Lembrando que todo carbono, o carbono faz sempre 4 ligações. Então, esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? Uma só. Então, quer dizer que nesse carbono aqui tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, o carbono 2, está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Então, para a quarta ligação é uma ligação com hidrogênio. Então, dessa forma, a gente chega na estrutura do 2-etil, 3-metilpentano. Certo? Letra B. 2,2,4 trimetilpentano. Então, identificando aqui a cadeia principal, também 5 carbonos. Pente.
Então, vamos aí, desenhamos os 5 carbonos. Depois, numeramos. Então, na posição 2, nós temos 2 metil. E na posição 4, nós temos outro metil. E aí, feito isso, o último passo é colocar os hidrogênios que estão faltando. Então, esse carbono aqui está fazendo uma ligação, então tem 3 hidrogênios. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? 4. Então, tem hidrogênio nesse carbono aqui? Não. Esse aqui está fazendo quantas? 2 ligações apenas. Então, faltam outras 2. Então, está fazendo ligação com hidrogênio. E aí, a gente preenche e chegamos à cadeia, à estrutura, né, de 2,2,4-trimetilpentano. Letra C, 2,2 dimetilhexano. Então, a gente identifica a cadeia principal, X. X são 6 carbonos. A gente numera essa cadeia e aí, na posição 2, nós temos 2 radicais metil. Feito isso, a gente completa com os hidrogênios faltosos. Certo? Último, letra D, 2,2,3 trietilbutano. Então, quem que é a nossa cadeia principal? But. But representa quantos carbonos? 4. Numerando essa cadeia principal, na posição 2, eu tenho 2 grupos etil. Na posição 3, eu tenho outro grupo etil. E aí, para finalizar a estrutura desse composto, a gente vai colocar os hidrogênios faltosos, chegando então à estrutura final do 2,2,3 trietilbutano. Certinho? Mas tem uma coisa um pouco errada nessa letra D. Essa nomenclatura ela não está correta. Quando a gente vê aqui a estrutura formada, a gente vê que a cadeia principal, na verdade, não é essa aqui com 4 carbonos. A cadeia principal é essa aqui com 6 carbonos. Então, qual seria o nome correto segundo as regras da IUPAC? Então, identificada a cadeia principal, a gente vai numerar os carbonos. E aí, numerado, a gente identifica que na posição 3 eu tenho um metil e um etil, e na posição 4 eu tenho um metil. Então, etil vem primeiro na ordem alfabética, 3 etil. Na posição 3 e 4 nós temos o dimetil, né? 2 grupos metil. A cadeia principal tem 6 carbonos, não tem nenhuma insaturação, e é um hidrocarboneto, terminação O. Então, a nomenclatura correta para essa estrutura é o 3-etil 3,4 dimetilhexano. Certinho? Então, vamos à atividade 3. Para efeitos de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal do composto de fórmula? Então, tá aí a estrutura, gente. Como a gente identifica a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos. E nessa situação dessa estrutura aqui, por ter uma ligação dupla, essa ligação dupla tem que estar na cadeia principal. Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aqui, ó, tá uma forma condensada. E aí muitos vão bater o olho e vai pegar essa aqui como a cadeia principal e vai marcar como alternativa letra B, 5. E tá errado. Por quê? Porque, na verdade, aqui, ó, tá condensado. Vocês estão vendo? C2H5? O que que isso significa? Que é um radical com 2 carbonos. É o etil. Então, essa aqui é a estrutura não condensada. E aí, a gente identifica que a cadeia principal, na verdade, tem 6 carbonos. E aí, nós chegamos à alternativa C. Atividade 4. Para a estrutura, o nome oficial, nomenclatura e o PAC é. Então, vamos às regras da nomenclatura. Primeiro, identificar a cadeia principal. Então, quem é a cadeia principal? A que tem maior quantidade de carbonos. Depois a gente vai numerar. A gente vai numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda?
A gente vai numerar de tal forma que os nossos radicais tenham o menor número. Então, seguindo aqui a numeração azul, nossos radicais vão estar na posição 3 e 4. Seguindo a numeração rosa, nossos radicais estarão nas posições 2 e 3. Então, por isso que a gente vai utilizar a rosa. Então, na posição 2 e 3, nós temos 2-metil, dimetil. A nossa cadeia principal tem 5 carbonos, então, pente. Não tem nenhuma insaturação. E é um hidrocarboneto, termina com O. Então, nós chegamos à resposta, letra A. Certo? Última questão, questão 5. O número de átomos de carbono na cadeia de 2,2,3 trimetilpentano é... Então, gente, a forma mais fácil para a gente saber a quantidade de carbonos, a gente pode ir pelo nome, mas a gente pode também construir a estrutura, né? Então, para construir a estrutura, primeira coisa, nós identificamos a cadeia principal, que tem 5 carbonos. 5 carbonos, numerando, e aí depois a gente tem que na posição 2, nós temos 2-metil, e na posição 3 nós temos outro metil. Completando os hidrogênios faltosos, nós temos aí a estrutura da substância. E aí a gente pode contar quantos carbonos tem. 5 da cadeia principal, 6, 7, 8. Chegando à resposta letra E. Mas nós podemos também só olhar aqui a nomenclatura e a gente consegue também chegar na resposta. Por exemplo, cadeia principal aqui, pente. A gente sabe que pente é 5 carbonos. E aqui tem 3 radicais e cada radical tem apenas um carbono. Então, se são 3 radicais, metil, então mais 3. 5 com 3, 8. Nossa resposta. Então, eu espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos ajudar, dar um like nessa aula e nos vemos nas próximas aulas. Abraços!